noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite esteja repousando sobre as nossas cabeças, nos trazendo tranquilidade, sensatez e equilíbrio em um momento difícil que a humanidade está atravessando. Mas eu trago uma boa notícia, que diz a palavra de Deus: mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu gosto muito dessa palavra, que ela tem o poder de nos fazer grandes. Muitas pessoas interpretam a palavra de Deus de forma errônea, infelizmente. Eles pensam o seguinte, que quando vier os ventos e as tempestades, nós seremos sacudidos para todo lado, sofrimento 24 horas por dia, mas resistiremos. Quando na verdade a palavra está nos mostrando que nós seremos como os montes de Sião. Eles têm uma base, eles têm uma rigidez contra os temporais e as tempestades. Esta metáfora, ela nos mostra quão grande é a estrutura de uma montanha. Ou seja, ele está nos comparando a uma montanha, a sua rigidez, a sua estrutura, a sua robustez mediante as tempestades, mediante aos problemas deste mundo. Eles sempre estão do mesmo jeito, eles não se movem, porque são resistentes e fortes demais para que qualquer infelicidade, de qualquer vento, tempestade, espíritos imundos e demônios venham então abalá-lo. É impossível, porque eles estão alicerçados, eles estão enraizados, eles têm uma estrutura muito poderosa. E Deus está dizendo que quando nós confiamos, esta estrutura é criada dentro de nós. E nós nos tornamos, metaforicamente falando, como montanhas que não sentem, montanhas nem percebem a natureza dos temporais, por causa da sua grande robustez e a sua estrutura. Então nessa noite nós estaremos então compartilhando uma palavra abençoada, que eu quero que você deixe essa palavra nascer, ou seja, frutificar dentro do seu coração, porque eu tenho certeza que você vai passar por este momento com muita tranquilidade, com muita proteção e com muito equilíbrio. Eu quero pedir a vocês que venham a dar um joinha aí neste vídeo, ou seja, o teu like, para que esta palavra também seja divulgada a outras pessoas, porque neste momento tem muitas pessoas precisando de uma palavra para se apegar, para se segurar neste momento. Então faça isso. E também se inscreva neste canal, porque você se inscrevendo, você vai potenciar essa divulgação, ou seja, você vai estar contribuindo de maneira direta, né, fazendo a tua inscrição, e esta mensagem estará alcançando outras pessoas porque você então se cadastrou, ou seja, foi vinculado a este canal. Então quando você faz isso, se inscreveu, você se torna então vinculado a este canal. E todos os vídeos que forem sendo publicados, vocês serão notificados. Eu separei um tema sobre aquilo que nós vamos falar essa noite. E é um tema bem sugestivo, é um tema que veio a calhar neste momento aí de tanto pavor, de tanto medo. Este tema, essa palavra, ela veio diretamente a nós. Eu vou ser bem sucinto, eu vou ser objetivo, eu não vou estender muito a palestra para que você não se canse, para que você não perca o foco. O meu intuito, na verdade, é trazer um alimento sólido, de uma forma suave e agradável, sem te cansar.
sem te estressar. Eu quero que a palavra seja leve, agradável e suave. Mas eu quero que você faça dela o teu escudo, o teu baluarte, a tua proteção, o teu refúgio. Porque nós nos abrigamos na palavra de Deus. Eu vou estar explicando tudo isso aqui nessa palestra. Conselhos para uma vida estável e segura. O que nós precisamos num momento desse de tanto agito, de tantos ventos, de tantas ameaças circunstanciais? De que nós precisamos neste momento? Nós precisamos de conselhos. Porque os conselhos, os verdadeiros, eles vêm na hora certa, quando vêm de Deus. Eles vêm de uma forma tão suave e agradável que nós abraçamos esse conselho e a nossa alma sossega, a nossa alma descansa. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então nós vamos receber de Deus nesta noite alívio para as nossas vidas. Nós estamos talvez cansados. Em todo tempo estamos sendo bombardeados com notícias ruins. Em todo tempo os jornais estão dizendo a morte. Em todo tempo os jornais estão dizendo o terror, o pânico. Eles estão falando isso o tempo todo. E nós estamos precisando dizer, como Jeremias disse: quero que me tragam à memória as coisas que me dão esperança. Porque é através da esperança, que é uma derivação da convicção, que nós vamos construir um cenário agradável de se viver neste momento que o terror tem feito a sua propaganda em grande escala. É necessário nós filtrarmos as notícias e não darmos devida atenção, porque isso vai sendo registrado, conforme eu já expliquei em palestras anteriores, no nosso subconsciente. E quando isso vai enchendo o subconsciente, nós começamos então a atrair aquele terror. Esse terror publicado, então, ele começa a ser parte das nossas vidas. E não é isso que nós queremos nessa noite. Nós queremos uma palavra que venha nos trazer sossego, que venha nos dar uma noite de descanso agradável, onde nós podemos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos cheios de alegria. É esta palavra que nós precisamos essa noite. Nós não precisamos do terror, nós não precisamos da morte, mas nós precisamos daquele que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele disse vida e vida abundante. Ele não disse que nós teríamos uma vida de terror. Não, ele disse que ele nos daria uma vida abundante. Então vamos entender como que nós alcançaremos, qual o comportamento que nós temos que ter neste momento de dificuldade para vivermos uma vida segura, uma vida estável. Todo ser humano, ele tem uma tendência, pelo menos na maioria dos casos, a querer uma zona de conforto, ou seja, ele precisa de uma estabilidade, ele precisa de um porto seguro, ele precisa de um emprego que dê a ele um salário estável. Muitos preferem trabalhar de forma concursada para alcançar a estabilidade. Mas eu quero dizer que a estabilidade não se alcança quando trabalhamos para concursados para o governo federal, estadual ou municipal. A estabilidade também não está quando temos um salário alto. A estabilidade está quando nós confiamos no Senhor. O primeiro versículo que eu vou ler nesta noite é o versículo que vai falar sobre o espelhamento. Espelhamento é algo muito importante no reino de Deus, porque
para que nós tenhamos uma imagem que corresponda ao emissor, nós precisamos ter o reflexo. Então, quando nós, por exemplo, nos olhamos no espelho, nós somos o emissor. E o espelho é o reflexo daquilo que somos. E este versículo que eu vou ler, ele está no livro de Salmos, no capítulo 18, a partir do versículo de número 24. Ele vai dizer qual é o comportamento, como é que nós devemos nos comportar nas nossas vidas, para que em tempos como estes, nós possamos desfrutar de uma vida agradável. Então este é o conselho de Deus esta noite. Se você quer, meu irmão e minha irmã, uma vida agradável, uma vida segura, uma vida estável, basta você praticar as palavras que Deus irá plantar no teu coração esta noite. Se você quiser e ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Bendito serás tu na cidade e no campo. Bendito serás tu ao entrar e ao sair. E você tem uma sequência muito grande de bênçãos que te alcançarão. Eu não vou citar todas elas agora, porque senão eu vou estender o vídeo. Mas fique sabendo que se você ouvir e praticar as palavras que o Senhor teu Deus hoje te ordena, você vai ser abençoado. As bênçãos te seguirão e te alcançarão. Então veja bem o que diz a palavra de Deus. Portanto, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a limpeza de minhas mãos aos seus olhos. Então o salmista Davi está dizendo aqui, o Senhor me recompensou, Ele me deu uma recompensa. O que Ele fez? Porque Ele foi um homem justo, Ele está dizendo por causa da minha justiça, e conforme a limpeza das minhas mãos aos seus olhos. Como andam as nossas veredas? Nós temos sido justos nos nossos negócios, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares. Nós temos andado nas veredas da justiça, nós temos andado de mãos limpas, nós temos andado com as mãos lavadas, com as mãos puras aos olhos de Deus, não aos nossos olhos, porque o parâmetro para as nossas vidas não são os nossos pensamentos, aquilo que nós achamos. Na verdade, nós temos que se alinhar às leis de Deus. Quando nós nos alinhamos à sua palavra, nós estamos de mãos limpas e estamos andando nas veredas da justiça. No versículo de número 25, nós temos a confirmação sobre o retorno daquilo que somos, o retorno da nossa imagem, ou melhor dizendo, do nosso caráter. Versículo de número 25 diz assim: com o misericordioso te mostras misericordioso, e com o homem reto te mostras reto. Versículo 26, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável, porque tu salvarás o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abaterás. Muito interessante. No versículo de número 25 e o versículo de número 26, nós podemos perceber a lei do retorno, ou seja, o homem vai colher exatamente aquilo que ele planta. Nós podemos ver isso no Novo Testamento, quando Deus diz assim: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isto certamente se fará. Essa palavra é uma palavra santa. É uma palavra que nós precisamos meditar nela. Precisamos repensar os nossos caminhos.
Então, a lei do espelhamento aqui está nos mostrando que nós temos condições de produzir o nosso retorno a partir do ponto emissor. Mas o que significa isso, ponto emissor? O ponto emissor é o meu eu, é o teu eu, somos nós. A partir do que nós somos, nós geraremos um retorno de acordo com o nosso caráter. Então é um momento de nós investirmos dentro dos nossos corações. É um momento de introspecção, é um momento de examinarmos o que tem dentro de nós. É um momento de olharmos para as nossas atitudes, para quem somos, para os nossos atos, para o nosso comportamento, como nós temos agido nos últimos dias. Porque isso, na verdade, é o que determina aquilo que nós queremos que Deus nos retorne ou recompense. Como nós temos sido nesses últimos dias? É momento de reflexão. É momento de produzirmos uma realidade agradável. Vamos mudar quem somos. Nada pode alterar essa lei. Não adianta você procurar qualquer super espiritual, qualquer homem que se diz que através de uma oração com uma mãozinha na cabeça vai resolver num piscar de olhos tudo na sua vida. Isso não existe. Isto não é realidade. Isto é uma ficção, é uma fábula, é uma ilusão. Isso aí não funciona. Ou nós nos arrependemos, reconhecendo quem somos, reconhecendo as nossas falhas com sinceridade, sem máscara. Reconhecemos as nossas falhas e apresentamos todas elas a Deus. E dizemos: olha Deus, eu sou isso, eu sou dessa forma, eu tenho agido com as pessoas desse jeito, este sou eu, esta é a minha pessoa. Eu reconheço quem eu sou. Eu quero mudar, eu quero transformação. Quando há esta sinceridade, aí acontece salvação. Tanto é, na crucificação, haviam 2 ladrões. E não era qualquer ladrão, eles pegaram a pena máxima, eles pegaram a crucificação. Era uma condenação terrível. Então ele não era simplesmente um ladrãozinho qualquer. Ele era um criminoso procurado. E quando ele foi encontrado, ele recebeu a sua paga. Ele recebeu o seu retorno. Só que um desses 2 marginais que foram crucificados com o Senhor Jesus, um deles se arrependeu. Ele reconheceu. Ele disse assim: olha, está tudo certo nas nossas vidas. Nós realmente merecemos estar aqui. Nós fizemos e merecemos estar nesta cruz. E naquele momento ele olha para o Senhor Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E naquela mesma hora, naquele mesmo momento, o Senhor Jesus já lhe anunciou a salvação, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este homem reconheceu, porque ele também disse: nós merecemos estar aqui, mas este homem, o que ele fez? Ele conhecia Jesus, ele conhecia a fama de Jesus, ele sabia muito bem quem era Jesus, que era um homem puro, inocente.
um homem que não deveria estar na cruz. Ele estava na cruz por escolha própria, para salvar a humanidade. E ele reconhece quem ele era e quem Jesus é. Quando esses dois fenômenos acontecem na vida do homem, ocorre a salvação, ocorre a transformação, porque há o reconhecimento de si mesmo e o reconhecimento de quem Deus é. Estas duas coisas não podem faltar na vida de um cristão: reconhecimento próprio e o reconhecimento da pessoa de Deus. E naquele momento ele alcançou a salvação. Ele não teve tempo de estar dentro de uma congregação. Ele não teve tempo, talvez, de ser batizado. Talvez não, ele não foi batizado. Ele não teve tempo de participar de cultos. Ele não teve tempo de cantar louvores. Ele não teve tempo de ter comunhão com os irmãos ou com os discípulos que estavam junto de Jesus. Ele não teve tempo porque ele andou nos caminhos das trevas até o último, até as últimas consequências. Então ele não teve tempo. Mas Jesus, com grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais. E naquele momento então ele olha a miséria na vida daquele homem e olha que aquele homem estava arrependido. Ele reconheceu quem ele era e reconheceu quem era Jesus. E isso produziu salvação. E é este o recado que Deus quer dar para nós essa noite. Nós precisamos de reconhecimento próprio e nós precisamos reconhecer quem é Deus através da sua santa palavra. Continuando, nesse momento difícil, nesse momento de grande transtorno para a humanidade, tudo que nós queremos é ter uma vida agradável. Então é momento de alcançarmos esta vida. É momento de reflexão em cima da palavra de Deus que pode produzir essa vida para nos alegrarmos, para que no nosso rosto esteja estampado um grande sorriso de gratidão a Deus. E a palavra de Deus está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. Então, para nós que queremos viver uma vida agradável, vamos ver o conselho de Deus para nós essa noite. Que homem é aquele que deseja a vida e ama os muitos dias, para que possa ver o bem? Então, o versículo eu li errado. Eu vou voltar aqui. Eu li um versículo de Salmos, mas eu vou voltar para 1 Pedro. É porque os dois versículos estão dizendo a mesma coisa, eu me confundi aqui. Mas prestem bastante atenção. Vamos primeiro para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. E nós vamos ver a harmonia das Escrituras através de dois versículos. Mas prestem atenção. Me desculpem o erro. Porque aquele que deseja amar a vida e contemplar dias bons, que refreie a sua língua do mal e os seus lábios para que não falem maliciosamente. Então aqui nós podemos ver no versículo de número 10 uma proposta de Deus para nós. Uma proposta que Deus está dizendo: você quer viver uma vida feliz? Quer ver dias bons? Você quer ver o bem? É isso que você quer? Você tem certeza que você quer isso? Então eu vou te dar o meu conselho, diz o Senhor. Você deve refrear sua língua do mal e seus lábios para que não falem maliciosamente. Aqui está um
grandes segredos de viver uma vida agradável, de viver uma vida benigna, de viver o bem, viver uma vida agradável, ser feliz. Aqui está um dos grandes conselhos. No versículo de número 11, nós podemos ver mais conselhos para uma vida poderosa, uma vida agradável, uma vida de muita alegria. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Então nós temos que refrear a nossa língua do mal e não falar maliciosamente, não falar mal dos outros, não ficar fazendo críticas. Talvez uma pessoa comparece à comunidade com uma roupa que não lhe agrada, e imediatamente nós começamos a comentar: poxa, você viu fulano ou fulana, olha a roupa, olha aquilo. Não vamos criticar, vamos abandonar a crítica. Isso é falar maliciosamente, falar mal, ficar comentando, falando mal das pessoas. Isso impede que você tenha uma vida feliz, uma vida abundante. Então, quando nós nos reunimos para criticar, nós nos reunimos para falar mal, o que vai acontecer? Nós jamais vamos ter uma vida abundante. E ali ele completa com mais conselhos no versículo de número 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Que busque a paz e siga. Então, como que nós podemos querer viver uma vida abençoada, sendo que nós não estamos nos apartando do mal? Isso é uma grande hipocrisia. Nós não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos agradar um e aborrecer o outro. Nós não podemos servir o mal e o bem, ou nós servimos o mal, ou nós servimos o bem. Então, quando nós devemos nos apartar do mal, o objetivo disso tudo é em benefício próprio. Então nós temos que abandonar os caminhos da maldade, abandonar os caminhos que não agradam a Deus, porque nós estaremos mudando a realidade das nossas vidas. Por que muitas pessoas sofrem? Por que muitas pessoas choram, estão gemendo? Muitas pessoas choram e gemem porque elas estão colhendo aquilo que plantaram. Muitas pessoas estão pranteando, muitas pessoas estão gemendo. Mas quando vamos olhar a vida dessa pessoa para trás, nós estamos enxergando um grande plantio maligno, um plantio que só poderia restar em uma colheita de dor e de sofrimento. E no versículo de número 12, nós temos um outro conselho extremamente importante. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas orações. Mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Então, por que nós devemos seguir esse conselho? Porque os olhos do Senhor estão sobre todos. E Ele contempla os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas orações. Mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Então, as pessoas que praticam o mal, as pessoas que não refreiam a língua, as pessoas que não se apartam dos caminhos do mal, elas estão fazendo com que o rosto do Senhor esteja contra elas. Estão dando um tiro no pé, na verdade, porque a conduta cristã é ela que determina o resultado dos nossos caminhos. O resultado dos nossos caminhos é exatamente o reflexo de como nós andamos neles. Então, o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. E no versículo de número 13, diz assim: e quem vos fará mal, se fordes seguidores daquilo que é bom? O versículo
de número 13 funciona como uma garantia. Quem vai fazer mal se vocês são seguidores daquilo que é bom? Quem vai fazer mal se vocês estão andando nos caminhos do Senhor? Quem que vai te transtornar? Quem que vai te levar para o gemido, para o pranto, para o sofrimento? Quem vai fazer isso se vocês são seguidores daquilo que é bom? Então nós temos uma garantia que a nossa colheita, o nosso reflexo, o nosso retorno, a recompensa de Deus para nós será uma recompensa boa e agradável. Não é tudo que nós queremos ter neste momento difícil, neste momento em que muitas pessoas estão sofrendo. Quantas perdas, quantas pessoas se foram, quantas coisas ruins aconteceram. Nós queremos viver a vida ruim ou nós queremos uma vida agradável? Nós não queremos uma vida diferente daquelas que tem sido anunciada nos telejornais? Nós não queremos viver uma vida completamente diferente do que essa que está no mundo afora? Então, nós devemos seguir os conselhos daquele que pode e vai mudar a realidade nas nossas vidas. Agora nós vamos analisar o espelhamento confirmado. Nós vamos para o livro de Salmos, no capítulo de número 34, a partir do versículo de número 12. Aqui está o espelhamento de Deus confirmado nas nossas vidas mais uma vez. Porque Pedro, ele deu esse conselho na sua carta. Ele está dando esse conselho para nós que somos a tua igreja. Agora, de onde que ele tirou isso? Como que ele achou isso? Onde que ele localizou essa informação? Agora eu vou mostrar para vocês aonde Pedro achou esta bênção. Pedro era um homem que ele começou iletrado no reino de Deus, mas ele, buscando a verdade, sendo abençoado em todos os seus caminhos, ele se tornou um homem observador da lei. Ele começou analfabeto, mas ele terminou um homem culto, inteligente e observador da lei. Diz assim a palavra de Deus. É daqui que o apóstolo Pedro ele descobriu todos esses segredos. Salmo 34, a partir do versículo de número 12. Vê se não é a mesma essência, vê se não é a mesma palavra. Que homem é aquele que deseja a vida e ama muitos dias, para que possa ver o bem? 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar a malícia. Versículo de número 14. Afasta-te do mal e faze o bem. Busque a paz e persegue-a. Versículo de número 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Versículo de número 16. A face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal, para cortar fora sua lembrança da terra. Não é exatamente o que o apóstolo Pedro está dizendo em sua carta? Ele está simplesmente mostrando de onde ele extraiu estes segredos. Ele está recitando o Salmo de número 34. Então, nós podemos perceber que o apóstolo Pedro, ele foi um homem abençoado, ele foi um homem cheio de poder, viveu numa era muito mais complicada que a nossa, em um momento de muita violência, uma era sangrenta, onde se matava por nada, na época em que existia o Coliseu, um lugar que era o entretenimento, onde as pessoas se degladiavam e se matavam para que as autoridades romanas pudessem sorrir, pudessem sentir alegria com a desgraça dos outros. Foi nesse tempo que o apóstolo Pedro
ele brilhou, ele foi a luz do mundo. Eles foram os primeiros. Eles deram sequência para implantar a palavra de Deus na terra, uma missão extremamente importante. E se hoje nós estamos aqui, é porque Deus escolheu esses homens e eles cumpriram a sua missão. Nós temos que valorizar essa palavra, porque foi debaixo de muito sangue que esses homens perpetuaram a palavra de Deus sobre a terra. Foi debaixo de muita perseguição sangrenta que eles corajosamente investiram as suas vidas para que hoje nós pudéssemos ter a palavra de Deus e viver uma vida abençoada. E ele então observou o livro de Salmos. E ele observou que a prática desse salmo, ele produz uma vida agradável, ele produz uma vida abundante, ele produz uma vida que você possa sorrir, que você possa viver de forma despreocupada, uma vida que você não se preocupa com a morte, porque dentro de você habita o Deus vivo. Uma vida que você não fica preocupado se vai ser contaminado com uma doença ou não, porque você sabe que está protegido, que o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. Então, é essa palavra que Pedro praticou para viver uma vida abençoada numa era tão sangrenta. E hoje, nós precisamos agarrar essa oportunidade. Porque quando nós agarramos esta oportunidade, nós não estaremos à mercê da morte, nós estaremos seguindo no caminho da vida e vida em abundância. Nós temos que entender que a lei do retorno, ela não tem em si mesma uma preferência por pessoas. Ela simplesmente é justa, ela retorna para cada um segundo aquilo que ele é. A lei do retorno não é uma lei de privilégios, uma lei de corrupção em que eu posso dizer, a este aqui eu vou contribuir, mas essa outra pessoa aqui eu não vou. Não é dessa forma que a lei do retorno escolhe os seus discípulos. A lei do retorno, ela está programada a fazer justiça independente de quem quer que seja. Não adianta se é autoridade, se é do clero religioso, não adianta se tem fama, se é de uma família nobre ou se é de uma família pobre, ela não está olhando isso. A lei do retorno, ela recompensa segundo o caráter, independente de quem quer que seja. A prova disso está aqui no livro de Isaías, no capítulo de número 58, a partir do versículo de número 9. Diz assim, a palavra de Deus: Então tu chamarás, e o Senhor responderá. Tu clamarás, e Ele dirá, aqui eu estou. Não é isso que nós estamos esperando de Deus? Nós esperamos que Deus nos responda. Nós queremos que Deus fale conosco, nos dê um retorno, nos abençoe. Não é isso o sonho de todo cristão? Ter um relacionamento com Deus, orar e ver as suas orações respondidas. Falar com Deus e ver Deus correspondendo àquilo que você está lhe apresentando. Não é este o sonho? Não é isso que nós esperamos de Deus? Então aqui está a mesma expressão. Tu chamarás e o Senhor responderá. Tu clamarás e Ele dirá, aqui estou. Então aqui está a expressão tão sonhada, tão esperada de todo ser humano que espera ter um relacionamento com o nosso Criador.
Aí ele diz depois: se tu removeres do meio de ti a opressão, o dedo ameaçador e o falar arrogante, e se tu dilatares tua alma para o faminto e satisfazeres a alma aflita, então tua luz crescerá dentro das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Vamos meditar nisso aqui. Vamos, ou melhor dizendo, vamos compreender o que está dizendo a palavra de Deus. Primeiro, no primeiro versículo que eu li, que é o versículo de número 9, ele está mostrando o ideal, o que é esperado, o que é certo. É você clamar e Deus te responder. Você clama e Ele vai te dizer: aqui estou. Depois do ponto vem a condição. Aqui entra então uma oração condicional. Existe o se. O se significa que se você fizer, você vai ter um resultado. O resultado A. E se você não fizer, você vai ter o resultado B. Então aqui ele está dizendo: se quiseres, tá? Se tu removeres do meio de ti a opressão, então nós não podemos oprimir ninguém. Nós não podemos colocar jugo nas costas dos outros. Então a opressão não pode existir no nosso caráter. O dedo ameaçador. Ameaça, nós não podemos ameaçar. Tem muita gente que trabalha com ameaça, até mesmo no reino de Deus. Trabalha com ameaça, cobra com ameaça. Olha, se você não fizer, você vai ser amaldiçoado. Se você não fizer, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Eu já vi muito isso. Isso dentro de muitas congregações. Ameaça. E o falar arrogante. Então, novamente está dizendo o produto da língua, o falar. Então, falar maliciosamente, falar de forma arrogante. Então, a forma com que nós falamos, ela produz efeito na nossa realidade. Efeito positivo ou negativo. Depende da forma que estamos falando. E o versículo de número 10 diz assim: e se tu dilatares tua alma para o faminto e satisfazer a alma aflita, então a tua luz crescerá dentro das trevas. Então veja bem, se nós abrirmos o coração, ampliarmos o coração, dilatarmos o coração para a alma faminta e satisfazeres a alma que está aflita, então a tua luz crescerá dentro das trevas. Talvez você está dizendo: nós temos vivido tempos de trevas. Nós temos vivido um tempo horrível. Mas este tempo horrível, esse tempo de trevas, ele pode ser transformado na sua vida se você dilatar, se você ampliar o teu coração e dar lugar ao socorro do faminto e das almas que estão aflitas. Se você começar a se compadecer do próximo, se você começar a ajudar o teu próximo, você também vai ser abençoado. Essa treva que está na sua vida, ela vai ser dissipada. Ela não vai resistir à luz que vai estar em ti a partir do momento que você praticar o amor. E diz assim: e a tua escuridão será como o meio-dia. Então aquilo que estava em treva nas tuas vidas, aquilo que estava paralisado, aquilo que estava cheio de morte, cheio de angústia, cheio de tristeza, isso vai ser transformado de acordo com o que você fizer ao teu próximo. Mais um segredo que você tem que anotar. Além de todos aqueles que eu falei anteriormente, você tem que guardar mais esse aqui também. E o versículo de número 11 diz assim: e o Senhor te guiará continuamente e satisfará tua alma na seca e dará vigor aos teus ossos. E tu serás como um jardim regado e como um ribeiro de água cujas águas não faltam.
Em outras versões diz assim, que o Senhor te dará fartura mesmo em terra árida. Mesmo se você estiver num lugar onde as trevas estão reinando, como você é luz, como você é bom, como você obedece à palavra de Deus, então a realidade vai trabalhar diferente em seu favor. Você não vai colher como os ímpios colhem, os incrédulos colhem, os abomináveis, os blasfemadores, aqueles que não dão a mínima para as leis do universo. Você não vai colher com eles. A sua colheita vai ser diferente. Mas talvez você esteja pensando, mas eu estou no mesmo lugar que eles estão. Mas é diferente. É diferente. Abraão, quando ele separou de Ló, Ló escolheu uma terra que tinha boa aparência. E Abraão foi para uma terra que é comprovada que era uma terra seca, uma terra mais estéril. Mas foi nessa terra que ele se tornou um milionário. Foi nessa terra que ele prosperou de maneira sobrenatural. Porque o que faz a diferença na vida do homem não é a terra que ele planta, mas é o caráter que está dentro dele. É o amor com que ele trata o seu próximo. É a forma com que ele controla a sua língua. É a forma com que ele se afasta do mal. Tudo isso vai determinar a resultante na sua terra. Então, a resultante vai ser a favor de quem anda nos caminhos de Deus. A resultante vai ser positiva, vai ser uma vida abundante. Então não pense que eu preciso estar em um lugar que a terra seja fértil. Não, a fertilidade ela vem de dentro do seu caráter. É lá de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios ou os bons desígnios, depende de quem você é. Em meio a tantos problemas que nós temos vivido, nós também não podemos deixar de falar de um segredo importantíssimo. Um segredo que também faz com que a tua vida se transforme completamente. Está aqui, em 2 Crônicas, no capítulo 1, a partir do versículo de número 10, o poder da sabedoria. Nós vamos falar agora sobre o poder da sabedoria. Sendo assim, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu consiga governar esta nação com justiça. Pois quem é capaz de liderar este teu grande povo? Aqui está uma expressão, uma indagação de Salomão para com Deus. Deus havia dito a Salomão: você pode me pedir o que quiser que eu vou te dar. Então Salomão disse: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governar essa nação com justiça. Pois quem é capaz de liderar este teu grande povo? Então Salomão reconheceu que aquele reino, para que tudo fosse muito abençoado, para que a vida abundante permeasse naquele lugar, era necessário ter muita sabedoria. Ele poderia ter pedido dinheiro, ele poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, ele poderia ter pedido muitas coisas, mas ele pediu sabedoria, porque ele tinha consciência que ele, tendo a sabedoria, todas as coisas estariam contribuindo em favor do seu reinado. Vamos continuar lendo para entendermos melhor sobre este assunto. Versículo de número 11. Então Deus afirmou a Salomão: visto que é precisamente este o desejo do teu coração, e não rogaste por riquezas, bens e honra, nem a morte
dos teus inimigos, tampouco pediste longevidade, mas suplicastes por sabedoria para ti e conhecimento, a fim de ser capaz de julgar corretamente o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Receberás sabedoria e conhecimento. Também te darei riquezas, bens, honra e glória, como nenhum rei teve antes de ti, nem homem ilustre algum possuirá depois de ti. Ele pediu algo tão poderoso, tão incrível, que ele recebeu o que ele pediu, e o que ele não pediu, ele recebeu também. Não é isso que você gostaria de ter neste momento? Não é exatamente esta vida que você gostaria de alcançar em meio a tantas trevas? E exatamente quando nós pedimos sabedoria com verdadeiro desejo, Deus se alegra de tal forma que até aquilo que não pedimos, Ele também nos dará. Porque a sabedoria, quando nós pedimos a sabedoria, nós estamos agradando a Deus com as nossas petições. Porque a sabedoria, ela é extremamente necessária para vivermos uma vida de prosperidade e riqueza, para administrarmos toda esta situação e vivermos uma vida muito feliz e muito abençoada, porque a sabedoria nos dá essa condição. Então nós não podemos deixar a sabedoria de lado, porque a sabedoria vai fazer toda a diferença. A sabedoria vai fazer toda a diferença. Ela vai mudar toda a nossa situação. E uma coisa que eu gostaria de fechar aqui na palavra de Deus é: ser é melhor do que ter. Ser é melhor do que ter. Em 2 Reis, eu quero que vocês abram comigo no capítulo de número 1. Nós vamos começar aqui a partir do versículo de número 9. Diz assim: o rei mandou então com uma tropa de 50 soldados para procurar Elias. Logo depois, o capitão encontrou Elias sentado no alto de uma colina. Ele chamou: homem de Deus, o rei ordena que desças. Mas Elias retrucou ao capitão com seus 50 soldados: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti e aos teus 50 homens. E naquele mesmo instante rompeu um fogo arrasador do céu e consumiu o oficial e todos os seus soldados. Por que eu estou dizendo que ser é melhor do que ter? Eu quero lhe dizer algo muito inteligente, porque é extraído da palavra de Deus. O sonho da maioria dos brasileiros é ter. Eu tenho que ter. Porque quando eu tenho, aí eu sou feliz, eu vou poder casar, eu vou poder viajar, vou poder fazer o que eu quiser, eu vou viver a vida absolutamente, vou fazer o que eu quero. Mas para mim ter essa felicidade eu preciso ter, quando na verdade é o contrário. Elias diz algo aqui que nos chama a atenção. Diz assim, que Elias retrucou, dizendo: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti e aos teus 50 homens. No momento de adversidade, no momento em que os inimigos estavam se aproximando de Elias,
O que fez a diferença na vida dele não é o que ele tinha, não foi a sua posse. O inimigo não estava preocupado se ele tinha ouro, prata, se ele tinha propriedades. Na hora que o inimigo se aproximou dele, o inimigo queria destruí-lo. O inimigo não estava preocupado se ele era um homem rico ou se ele era um homem pobre. O inimigo queria a sua destruição. Mas ele disse algo tremendo. Se eu sou, ele não disse se eu tenho, ele disse se eu sou, porque ser é superior a ter. Se eu sou o quê? Homem de Deus. Essa expressão, minha irmã e meu irmão, vai fazer toda a diferença na tua vida. Vai mudar tudo. Você tem que ter uma identidade. Ou melhor dizendo, você tem que ser uma identidade. Você tem que ser homem ou você tem que ser mulher de Deus. É muito diferente ter do ser. Porque quando não tem nada nesse mundo que possa te destruir. Em meio a tantas mortes, o dinheiro, as posses, a fama e muitas outras coisas que a maioria dos brasileiros dão a vida por isso, valorizam acima de Deus, não puderam livrá-los da morte. Mas o que livra da morte é quando você olha no espelho e diz para si mesmo: eu sou um homem de Deus ou eu sou uma mulher de Deus. Porque quando você a sua convicção é diferente. No meio de situações de adversidades, você se mostra um monte de Sião. Nem se abala, nem se preocupa, continua do mesmo jeito. E agora eu lhe pergunto, quem você vê no teu espelho? Eu sou ou eu tenho? Pense nisso. Existe uma grande diferença, ser e ter. Eu fico com ser. E você? Pense nisso. Estamos encerrando então aqui essa palestra, foi de uma forma mais objetiva, e eu desejo que essa palavra ela crie raízes no teu coração, que você venha mudar, você venha afirmar para si mesmo: eu sou homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Só que isso tem que arder dentro de você, isso tem que ser uma realidade. Você precisa fazer isso, meditar nisso, orar isso todos os dias da sua vida, porque é isso aí que vai criar uma estrutura como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Então eu deixo aqui essa palavra maravilhosa que vem do Senhor teu Deus, que te ama e que te quer bem. Guarda essa palavra. Se você teve alguma dificuldade, teve um imprevisto na hora que estava aí na palestra, alguém chamou, volta, assiste novamente, porque é a tua vida que está em jogo. É um momento em que requer uma identidade muito sólida, porque muitos têm descido às câmaras da morte, muitos têm descido à sepultura. Infelizmente, é um momento que entristece, mas nós precisamos nos posicionar com uma convicção diferente. Guarda a palavra de Deus, tenha fé e cuide da tua saúde, veja o que você está alimentando, faça o uso da vitamina D. Tem muitas coisas que você pode fazer, está ao seu alcance. Quanto mais você trabalhar a sua imunidade, melhor a tua saúde. Então você tendo fé, se alimentando bem, cuidando, tendo zelo com a sua própria vida, eu tenho certeza que o Senhor te guardará. Guarda isso no teu coração. Eu deixo aqui um grande abraço, que Deus os abençoe
e até a nossa próxima palestra.